Aqui a gente se encontra, que alegria. Aqui a gente se conhece, a gente se reconhece. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Olá, querido amigo da cidade, amiga da cidade, muito bom dia! Hoje é dia 23, um dia especial, terça-feira, e nós queremos juntos aqui, num programa maravilhoso, você vai amar, conversar com vocês, e trazer informações importantes, né, coisas que você precisa saber e conhecer, e também vamos repartir um pouco da palavra de Deus nesse momento. Eu quero convidar você, fique aí, não saia daí agora. Nós vamos ler aqui um texto da palavra de Deus que está no livro dos Salmos, o Salmo de número 23. Aliás, um salmo muito conhecido, um dos textos mais amados da Bíblia. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Este salmo, conhecido como um salmo de Davi, apresenta Deus não como um rei, como acontece em outros textos, não como o Senhor dos exércitos, como ele é conhecido também, o Deus de guerra. Não aparece aqui como um grande guerreiro, mas sim na figura de um pastor. Qual é a ideia do salmista e, pela inspiração do Espírito Santo, mostrar Deus como um pastor? O pastor é o amigo da ovelha. O pastor conhece a sua ovelha. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Esse pastor, aqui no Salmo 23, aliás, escrito por um jovem pastor, Davi foi pastor de ovelhas do seu pai, ele conhecia as ovelhas, ele conhecia profundamente as necessidades das ovelhas. Ele sabia, por exemplo, os lugares das melhores pastagens, onde deveria levar o seu rebanho. Davi também sabia como cuidar ou curar as ovelhas. E assim ele retrata o próprio Deus como sendo aquele pastor que cuida do seu rebanho. Aquele pastor que não deixa faltar nada para as suas ovelhas. Aquele pastor que as conduz mansamente a um lugar de descanso, um lugar de águas tranquilas, um lugar de repouso. Aquele pastor que vigia as suas ovelhas e livra dos perigos que as cercam. Aquele pastor que cuida para que as suas ovelhas não sofram uma queda, um acidente nos lugares íngremes da sua caminhada. Davi mostra Deus como o bom pastor que anda lado a lado com as suas ovelhas. A bondade e a fidelidade, a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, disse o salmista. A bondade e a fidelidade do pastor, cuidando do seu rebanho, segue diariamente a cada uma das suas ovelhas. E assim, é importante a gente pensar na qualidade de ovelha do rebanho do Senhor, que o Senhor é o nosso pastor e nós não teremos falta de nada. Hoje você pode estar passando por uma necessidade, uma dificuldade, clame ao pastor, clame ao Senhor e Ele cuidará de você, cuidará de nós. Nós vamos para um pequeno intervalo, o meu convidado já está aqui nesta manhã. Fique aí, aguarde mais um instante, estaremos de volta. Bem, estamos de volta. Que bom que você está aí com a gente. Continua que hoje nosso entrevistado é o professor Carlos César de Souza,
professor de karatê, faixa preta, 4º Dan, técnico do rendimento karatê de Campo Mourão e proprietário da Academia Exata de Karatê. Bom dia, professor Carlos, prazer tê-lo no nosso programa. Bom dia, prazer é meu e desejo um excelente dia aos seus ouvintes, seus telespectadores. Será com certeza, né? Até porque nós vamos dar uma agitada no dia hoje aqui falando de karatê. O karatê tem uma história milenar, não é, professor? O karatê, a gente não consegue se identificar realmente qual é o início da sua origem, né? Existem indícios de antes de Cristo, na Índia, o Bodhidharma. Então ele tem uma origem talvez indiana. Depois de muitos anos, a arte marcial começou a se desenvolver no Oriente e os japoneses foram desenvolvendo algumas técnicas baseadas nos movimentos dos animais. Então, por isso que tem muitos estilos de luta que se identificam com algum animal, né? Porque foi analisado o meio de sobrevivência desses animais e que movimentos eles faziam para se defender ou para atacar a presa. E daí nessa observação é que foram surgindo que poderiam se utilizar de uma arte de defesa pessoal, e aí foi se desenvolvendo. Então depois se desenvolveu bastante na China, depois no Japão, e aí foi ganhando o mundo, né? Muito bem. O que significa karatê? Karatê. Quando ele foi identificado o karatê, ele tinha a pronúncia de origem chinesa. Até porque o karatê apareceu numa ilha de Ryukyu, uma ilha de Okinawa, que é o norte da China, mesmo sendo japonês. Por estar muito próximo da China, tinha muita influência das artes chinesas, então o nome era karatê, mas com o sentido chinês. Quando o karatê ganhou uma visibilidade, até porque nessa época o karatê não poderia ser treinado em qualquer local. Então o imperador na época do Japão proibiu todas as manifestações de luta, até porque somente os samurais é que poderiam portar armas, no caso as espadas, e só eles que poderiam trabalhar com a guarda do imperador. Então, era um grupo de elite que... os samurais nessa época eram um grupo de elite, era a guarda pessoal do imperador. Como os camponeses, como não poderiam apresentar isso, mascararam ele como uma forma de dança. Então, nos momentos de treinamento, as pessoas achavam que eles estavam dançando. Tanto é que eles trabalhavam o dia inteiro na lavoura e a maioria dos treinamentos eram feitos na madrugada. Tanto é que hoje nós temos vários equipamentos de luta que eram utilizados naquela época, que são equipamentos que são utilizados para a defesa pessoal. Usados na lavoura, que se transformaram de repente numa arma do... Isso, no caso do nunchaku, o sai, o bo, que é o bastão, né? Eles utilizavam isso como utensílios da lavoura. Então eles foram disfarçados. Né? Mais ou menos como a capoeira no Brasil, onde os escravos também desenvolveram a luta como forma de dança, né? Isso. Interessante. Parece que quase que foram... Combinaram isso aqui. Outro, né? Mas assim, era uma forma de esconder o que eles estavam treinando. Né? Em 1920 mais ou menos, o mestre japonês Isshin Funakoshi, que hoje ele é considerado o pai do karatê moderno, saiu de Okinawa e foi convidado a ir a Tóquio. Em 1922 aconteceu a primeira exibição atlética nacional no Japão, onde ele foi convidado a participar e mostrar a arte karatê, que era conhecido como uma dança, né? E essa apresentação ia ser feita para o imperador japonês. Quando ele se apresentou, o imperador gostou muito do que viu, né? Gostou muito do karatê e convidou para que ele ficasse no Japão e ensinasse
ao grupo dele, né, o karatê. E ele acabou ficando a convite do professor Jigoro Kano, que era o fundador do judô. Então começou ali uma amizade muito forte, tanto é que o kimono branco que nós usamos, que hoje nós chamamos de karateji, que é a roupa para o karatê, o primeiro kimono branco que ele usou foi dado pelo Jigoro Kano. Só que ele deixou a família em Okinawa, né, e permaneceu no Japão. Só que como ele ficou no Japão ensinando o karatê e ensinando uma arte que seria japonesa com um nome chinês, era necessário fazer uma reformulação de toda a nomenclatura. Foi quando apareceu a palavra karatê. Antigamente no chinês o T era mão, só que o ideograma era diferente. E aí ficou com o mesmo sentido, T, mão. E colocou kará, vazio. Então karatê quer dizer mãos vazias. Só que ele achou que isso ainda era muito, muito pobre. Gishin Funakoshi, por ter muito conhecimento, era professor primário, era excelente calígrafo, escrevia poemas, era uma pessoa muito culta, né? Então ele achava que o karatê deveria ser uma ferramenta de aperfeiçoamento pessoal, de aperfeiçoamento moral, não pensando somente no aperfeiçoamento físico, né? Ou Então, na defesa propriamente dita, né? Isso, não na defesa propriamente dita. Então ele achava que deveria ter algo mais para que o praticante se empenhasse para um desenvolvimento mais pessoal, talvez até transcender um pouco para o espiritual. Foi onde ele colocou o sufixo na frente do, que chama caminho. Então mãos vazias. Ficou karatê do, caminho das mãos vazias. Sim. Vamos trocar o microfone que acho que vai nos ajudar aí. Caminho das mãos vazias. É óbvio que o esporte, de um modo geral, tem formatado nas pessoas um caráter, né, não só a cultura, mas uma série de coisas muito importantes para o dia a dia dos jovens, sobretudo, né? Nós vimos aí as Olimpíadas, quantos jovens, meninos aí, meninas, né, aparecendo, conquistando, realizando, muito importante. E o karatê ainda não apareceu como uma modalidade olímpica, pelo menos até então, não é? Parece que vai acontecer agora na próxima edição das Olimpíadas, é certo, professor? É certo. O karatê, depois que tudo isso aconteceu, Gishin Funakoshi difundiu o karatê. Foram aparecendo alguns alunos e esses alunos foram dominando a arte. Através dessas pessoas, identificou-se que o karatê, isso na época da Segunda Guerra Mundial, o karatê acabou sendo conhecido principalmente pelos americanos. Uma vez que foi conhecido por estrangeiros, foi inevitável que o karatê ganhasse o mundo, né? Então, existia uma preocupação para que treinasse professores japoneses e esses japoneses fossem para os países que fossem convidados para difundir a arte. Só que aí o Funakoshi acabou morrendo e o sucessor dele, Masatoshi Nakayama, foi o verdadeiro introdutor do karatê a nível internacional. Era professor universitário. Então ele fez com que a ciência do esporte se voltasse ao karatê. Então ele estudou os movimentos e melhorou vamos dizer, a forma de treinamento, né? Foi onde começou a aparecer as movimentações de luta, que até então não existia. Só se treinava os movimentos de ataque e defesa, mas solitário, e uma modalidade que nós temos hoje que se chama kata. O kata quer dizer luta imaginária, ou uma luta de uma situação que não existe, mas não existe. Sim. Né? E como Nakayama, acabou aparecendo as lutas, né? E os professores foram para diversos países.
Em 1972, aconteceu o primeiro campeonato mundial de karatê. Se eu não me engano, acho que foi na França. Foi uma união de países e resolveram fazer esse primeiro campeonato. Através desse campeonato, acabou surgindo a formação da Federação Mundial de Karatê. Antigamente se chamava World Union Karate Federation. Aí, em 64, o judô entrou nas Olimpíadas. E já existia o sonho do karatê de entrar nas Olimpíadas. Então, a partir de 72, que foi fundada a Federação Mundial, o karatê começou na busca pela inclusão do karatê nas Olimpíadas. Mas dependia de muita organização política, porque o karatê ficou muito rachado, muito dividido, porque professores eram a favor que o karatê entrasse e outros não. Principalmente os professores mais tradicionais, principalmente os professores japoneses foram os que mais tiveram o receio e a resistência para que o karatê não entrasse. O europeu acabou abraçando a causa, foi onde começou-se os primeiros contatos com o Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Olímpico orientou que deveria ter uma organização e um consenso. Então houve um período de muita briga, muita discussão, enfim, acabou-se extinguindo essa federação, a WUCO, né, que é a World Union Karate Organization, e acabou se transformando na Federação Mundial de Karatê. Antigamente, o primeiro nome foi Federação Mondiale de Karatê, porque tinha sede na França. E ela se transformou em World Karate Federation, que hoje é o que a gente conhece como WKF, né? Certo. Essa federação abraça todas as entidades no mundo que... Ela deveria abraçar todas as entidades, só que assim, ainda hoje nós temos muita resistência de muitos professores, tanto dentro do Brasil como fora do Brasil, que não aderiram ao movimento olímpico. Né? Então, de 1999, quando a WKF conseguiu o reconhecimento do Comitê Olímpico Internacional como modalidade olímpica, começou-se uma grande transformação dentro da entidade. E, tudo que era necessário alterar para que o karatê pudesse entrar nas Olimpíadas foi feito. O karatê no início não conseguia porque, de certa forma, ele se mostrava muito violento, por ser uma luta, né? E para ser mostrado em rede internacional, com o slogan que o Comitê Olímpico Internacional tem, que é o Fair Play, que é o jogo limpo, o karatê não se vendia, porque se machucava muito, os atletas saíam sempre muito lesionados das competições, até porque não existia proteção, o regulamento não se entendia muito. Então, foi feito mais uma transformação. No início dos anos 2000, já teve uma grande reformulação das regras. Em 2010 foi quando nós tivemos assim o boom para que o karatê realmente entrasse. Até porque em 2009 nós tentamos e batemos na trave, né? E nas 3 últimas Olimpíadas nós tivemos assim uma grande aceitação do Comitê Executivo Olímpico, mas não conseguimos entrar, né? Faltava ainda alguma coisa. Então foi quando a WKF fez uma movimentação a nível internacional, porque hoje o karatê é treinado nos 5 continentes, tem mais de 2 milhões de praticantes. É uma modalidade que além do cunho esportivo, tem uma grande importância na educação dos jovens, né? Então, foi feito o movimento realmente olímpico, e aí acho que deu certo porque o governo japonês abraçou a causa, até porque a próxima Olimpíada seria no Japão. Olha, perfeito. Se vai acontecer o lançamento, né, dessa modalidade justamente no Japão. E o Japão sendo o berço do karatê, então a Federação Japonesa de Karatê abraçou o movimento olímpico e falou, não, agora é uma questão de honra para que a gente entre e nós consigamos colocar o karatê na Olimpíada.
Muito Então, bom. agora no último dia 3 de agosto, nós tivemos a 129ª Assembleia do Comitê Olímpico Internacional, onde ficou decidido que seriam colocados 5 modalidades novas para o próximo pleito, que é a Olimpíada de 2020 em Tóquio. Olha, preste atenção na notícia aí agora, 5 modalidades que vão entrar, né? Talvez você está numa delas, veja aí. Dessas 5 modalidades, era um grupo de 25 modalidades que foram reduzidas a 5, e as que foram autorizadas a entrar para a próxima Olimpíada o karatê, o beisebol para os homens e o softball para as mulheres, o skate, o surf e o esporte de escalada. Por que os 5 esportes? Porque geralmente até os outros anos seriam colocados somente 2. Eles decidiram que esses 5 esportes são os esportes de massificação do jovem. É onde eles vão conseguir ter o contato realmente do Comitê Olímpico Internacional, das modalidades e do jovem. Então, para a juventude é uma grande conquista. É a primeira vez que em uma edição entra 5 modalidades assim de cara. De uma vez só. Beleza. Então, assim, o karatê vai passar por uma nova transformação. O karatê vai ter, nos próximos anos, investimentos que nós não tínhamos até agora. Vai ter uma atenção melhor, principalmente das grandes mídias, né? E a gente sabe que a modalidade ela só se concretiza a partir do momento que ela aparece na mídia, né? Então, vai ser muito importante esse processo que nós vamos passar nos próximos 4 anos. Agora em outubro próximo, nós temos o Campeonato Mundial de Karatê em Linz, na Áustria, onde nós vamos estar com a equipe completa do Brasil. Inclusive, nós temos um atleta de Londrina, o Vinícius Figueira, que vai estar participando dessa competição. E assim, terminando esse campeonato, começa o ciclo olímpico no ano que vem. Então nós vamos ter 4 anos de preparação para colocar o karatê na próxima Olimpíada. Então o jovem hoje que treina karatê, nos próximos anos ele tem aí a opção de participar de uma Olimpíada. Com 4 anos ele consegue se preparar para isso. Dependendo nós temos aqui um dele. Campeão, né, que é o nosso querido João Vitor, lá da igreja, um menino exemplar. Qual seria a chance de uma pessoa, talvez não pela faixa que ele está, mas... Não, o João hoje está com 15 anos. Né? Eu, quando eu comecei a treinar karatê, já se falava do movimento olímpico, já se falava da chance de entrar. Então eu corri enquanto pude como atleta para tentar participar da seleção brasileira, entrar na seleção e ir para a Olimpíada. Não consegui ver isso como atleta. Minha vida de atleta acabou. Continuei como professor, como técnico, como árbitro. E o João hoje, com 15 anos, assim como outros atletas que nós temos em Campo Mourão, no final do ciclo olímpico ele vai estar com 19. Então ele já vai poder estar participando das seletivas e quem sabe entrar para a seleção brasileira que vai representar o Brasil na primeira Olimpíada no Japão, coroando o karatê talvez aí com várias medalhas de ouro. Porque nós temos um karatê hoje muito competitivo, um karatê que se transformou ao longo dos anos e hoje, graças à informação da tecnologia que nós temos hoje, internet, a informação que é alterada de regulamento e treinamento que é feita hoje lá no Japão, lá na Europa, no outro dia nós estamos fazendo aqui no Brasil. Já está unificando isso. Coisa tudo, que né? há anos atrás nós levávamos 2, 3 anos para que isso começasse a chegar aqui. Então hoje está muito rápido. Muito bem. Professor, teríamos até outras questões aqui, questão da participação da equipe mourãoense no karatê e tudo mais, mas pelo adiantado da hora, se veja que passou tão rápido, nós vamos ter que parar e deixar agendado para um outro momento, quem sabe bem próximo ainda, para a gente continuar falando sobre essa modalidade em Campo Mourão, que tem crescido. O senhor poderia falar do endereço da academia e deixar um telefone para contato, aqueles que estiverem interessados em conhecer mais sobre o karatê, quem sabe até começar a praticá-lo. Sim, a academia funciona na Rua Araruna, 1382.
Ela funciona nesse local desde 1992, então é a academia de karatê mais antiga dentro de Campo Mourão. O meu telefone é 9988-1250. As pessoas que estiverem interessadas, nós trabalhamos com todas as idades, né? A partir dos 5 anos de idade, então dos 5 aos 9 anos, nós temos o que eu chamo de pré-karatê. A criança vai fazer atividades lúdicas e não vai ter o aprendizado do karatê na sua forma geral. Dos 10 acima, aí nós começamos a trabalhar a parte de luta, movimentos, então aí o treinamento já muda, né? Com a adolescência também vai intensificando os treinamentos. Então, as pessoas que estiverem interessadas, o karatê é uma ferramenta, apesar de se olhar, quando se fala karatê, não vou colocar meu filho fazer karatê porque ele vai aprender a lutar, vai aprender a brigar e vai sair na rua e vai fazer totalmente o contrário, essa visão. O karatê, nós utilizamos eles como uma ferramenta de educação. Vai auxiliar muito, na verdade. Através do karatê a gente consegue fazer com que a criança reduza o nível de estresse, reduza o nível de agressão, se conscientize da força do seu corpo. Então, é uma modalidade excelente para todas as idades, né? Nós temos alunos dos 8 aos 80, então pai que colocar o filho no karatê não vai se arrepender. Que bom. Assim sendo, encerramos mais uma edição do programa do Projeto Amigos da Cidade. Volte a nos assistir amanhã. Um abraço do Pastor André. Aqui a gente passa todo dia, aqui a gente se encontra, que alegria, aqui a gente se conhece.